Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridas e queridos. Como estão? Aqui é Paulo Ricardo Paz e estamos no canal Visão Caleidoscópica para debater mais um tema interessante ou desinteressante. Nesse caso, eu acho que é um tema bastante interessante. Vamos falar hoje do PL do Estupro, Projeto de Lei 1904 de 2024. Esse projeto de lei é da autoria de Sóstenes Cavalcante, filiado ao partido PL do Rio de Janeiro. Esse PL, não sei se vocês sabem, o projeto de lei ele é de iniciativa de congressistas ou do público. Né? Tem iniciativa popular também. Tem vários requisitos. Mas não vou entrar nesse detalhe porque eu fui tentar falar a respeito da tramitação de uma PEC e me enrolei todo. Então vou poupar vocês da minha enrolação. Mas vamos ao assunto. Esse projeto de lei torna crime de homicídio simples, torna pesado, equivale a crime de homicídio simples e tem uma pena de 6 a 20 anos o aborto a partir da 22ª semana. Ou melhor, após a 22ª semana de gestação. E essa equivalência é inclusive nos casos do aborto legal, que são aqueles previstos no artigo 128 do Código Penal, vigente desde 1940. Que aborto legal, Paulo? O que seria um aborto legal? Pois bem, quando você tem uma gravidez que põe em risco a vida da parturiente, que venha a ser a grávida, a pessoa que vai parir, quando você tem a gravidez é fruto de um abuso ou estupro, e quando você tem um feto que não vai viver, ele já tem uma anomalia que ele não sairá vivo, não nascerá vivo. Então, a lei garante que, ao verificar essas três condições, há uma autorização legal. A pessoa que engravida ou está em risco, ou o feto não vai nascer com vida, a possibilidade de vida é zero, ou a gravidez é fruto de um estupro ou um abuso. Existem casos também, como é o caso de crianças, mulheres abaixo, meninas abaixo dos 14 anos, onde o estupro é presumido. Então, nesse caso, o aborto legal, inclusive, o aborto é inclusive recomendado pelos médicos, porque há um duplo risco. Triplo. Primeiro, que é um estupro presumido. Segundo, que provavelmente aquele feto não poderá nascer por causa do aparelho, o útero. Não está em formação da menina ainda. O feto poderá nascer com alguma anomalia. E terceiro, a menina está em risco. Pois bem. Pois bem, né? Vamos começar a contar. Então, nesse caso, a justiça dá uma permissão para ocorrer o aborto legal. Demora. Há uma demora na justiça, porque a parte requer, o interessado requer, o Ministério Público é ouvido e o juiz emite a sua decisão. Com isso, vai agendar o aborto e muito provavelmente vai ultrapassar a 22ª semana. Então, com certeza, haverá um homicídio, segundo o projeto de lei. Olha, eu poderia apenas, e o que já é demais, afirmar que é uma regressão à Idade Média, em termos de direito das mulheres. Só que tem um pouquinho mais de crueldade aí. Como eu já expliquei o que é um aborto legal aos casos, esse projeto obriga que crianças e adolescentes, além de mulheres estupradas ou que estão em risco, permaneça gestante após a 22ª semana até o fim. Então, a mulher pode morrer. A mulher, fruto de estupro, está vendo seu ventre crescer em função de um ato de violência e lhe é vedado o direito de dispor do seu corpo. Por quê? Porque querem testar o governo. Acredito que os políticos terão bom senso de entender que o assunto não pode ser objeto de guerra ideológica contra o comunismo imaginário que eles travam. Pior foi ver que, ao ser confrontado com o resultado de 3 pesquisas efetuadas por institutos diferentes e idôneos,
O deputado saiu-se com a pérola. Minha pesquisa é muito mais precisa, pois vem da Bíblia. A palavra de Deus não pode ser utilizada para justificar qualquer tipo de barbaridade, principalmente uma crueldade como esta. A meu ver, pretende o deputado querer mostrar que quem manda é o homem. E o fundamento dele é justamente um fundamentalismo religioso, que não é teocracia. O governo brasileiro é laico. O governo tem a ética, tem a moral, mas é laico. Não pode se guiar por nenhum tipo de livro religioso, seja a Torá, seja a Bíblia, seja o Alcorão, seja o Evangelho dos Espíritos, seja eu não sei qual é o nome do livro que guia o candomblé, qualquer um. Se for para seguir Deus, eu sigo os ensinamentos de Cristo, que pregava o perdão, a temperança, andava com os humilhados, os marginalizados, aqueles que ele entendia serem os mais necessitados de carinho, amor e compreensão e ajuda. Com todo respeito ao texto bíblico, temos que acabar com a sandice fundamentalista e convoca os irmãos evangélicos, com temperança, bom senso e que entendem o mal que fazem para todos os envolvidos esse crime que está sendo perpetrado. Confrontada acerca desses problemas desse projeto de lei, que criminaliza o aborto após a 22ª semana de gestação, a deputada Bia Kicis, da oposição, saiu-se com outra pérola. Se o problema é esse, vamos aumentar a pena para o estupro. Gente, isso não está em questão. A pena para estupro, vamos combinar que é baixa. É mesmo baixa. Por quê? Porque estupro é um crime que a vítima é humilhada, ela sofre uma violência sem tamanho, e nós, homens, não podemos imaginar. A gente só pode imaginar como é que é. E também ela pode deixar um presentinho. Muitas vezes é uma vida, outras vezes é uma doença venérea, outras vezes pode ser até uma AIDS. E é uma doença que hoje as pessoas convivem, mas é aquela marca para sempre. Fora as marcas psicológicas. É horrível. Então, uma pena de 10 anos para um estuprador que muitas vezes pode ser um amigo da pessoa, se aproximou dela e usou de um momento de fraqueza, vulnerabilidade para cometer o crime, ou também pode ser um estuprador em série. A gente sabe que existe. E muito. Com 10 anos para alguém que faz isso é um problema. Existe a questão também que muitas mulheres que sofrem esse tipo de violência de pessoas próximas, elas não gostam de abrir isso para a sociedade, porque é uma questão de intimidade. Elas preferem compor com o agressor. Existe um podcast chamado Rádio Novelo, que tem um programa sobre isso, falando a respeito das penas e falando da composição que pessoas que sofreram, mulheres que sofreram esse tipo de violência, preferiram fazer, porque ver um julgamento, ter seu nome lançado para a sociedade, ela era demais para ela. E preferiram uma composição. Satisfez. Para ela foi que foi feito justiça. Vamos lembrar, a estatística no Brasil é que em 2022 uma mulher foi estuprada a cada 8 minutos. A criminalização do aborto não é pauta. É meio cruel de tentar impor à vontade de alguns a sua visão de Deus sobre o corpo alheio. E com a ideia de inviabilizar o governo por conta de um fundamentalismo religioso. É querer demonizar um presidente por capricho, ou melhor, por preconceito, já que o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem origem no Nordeste, uma cidade que era miserável, a origem dele é muito humilde, ele não teve educação formal, e ele hoje ocupa o mais alto cargo de poder da República, pela terceira vez. Em que pese a quantidade de notícias falsas que rolam no WhatsApp Brasil afora. Olha, a criminalização também vai ter o efeito de privilegiar quem pode pagar uma caríssima clínica de aborto, quando for necessário fazê-lo. Pois, hipocritamente, seu pai, a menina que sofreu violência, por exemplo, ou que aconteceu o acidente de engravidar sem planejamento,
Seu pai vai defender as virtudes da família, uma hipocrisia sem tamanho, mas vai lá, paga para a filha tirar o feto. A consequência também será aumentar quem age na clandestinidade, cobrando caro e sem segurança nenhuma, ao se fazer um aborto quando alguém tiver que interromper uma gravidez, e principalmente tratar de forma religiosa o assunto que diz respeito à saúde pública. Meus queridos, minhas queridas, com isso eu espero que o bom senso nos acompanhe. Até breve.